Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E essa palavra o Senhor me deu pela tarde. E o Senhor me deu essa palavra, Ele me acordou com essa palavra. Eu anotei para eu não esquecer. Isaías no capítulo 43, o verso é número 13. Que diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E quando o Senhor me deu essa palavra, eu acordei ainda assim de um sonho que eu tive, meio turbulento, tribuloso. E o Senhor me deu essa palavra, eu anotei. E pedi ao Senhor que me desse entendimento, porque eu tenho entendimento da palavra, mas eu não sabia o que Ele queria dizer a mim. E quando o Senhor falou, e ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Mas a gente sempre gosta de segurar essa parte, que é a parte C, que é operando Ele que impedirá. Mas quando o Senhor fala operando Ele quem impedirá, o Senhor fala em todos os sentidos. E nem sempre operando Ele que impedirá vai ser 100% beneficiário para nós. Porque quando Ele fala que não há nada que pode escapar da mão de Deus, seja Ele para aquilo que a gente está fazendo que agrada a Ele, como aquilo que a gente está fazendo que não agrada a Ele. Mas eu não estou falando no sentido de julgar vocês, pelo contrário. Eu estou querendo dizer à igreja, assim como Deus, Ele é bom, estamos no tempo da graça, e o tempo da graça, a gente sempre entende que o Deus da graça é o Deus que faz as coisas que vai sempre beneficiar o povo dele, e não deixa de ser uma verdade. O mesmo Deus que é o Deus do tempo da graça, é o Deus que é Deus de justiça. E quando Ele diz operando eu, quem impedirá, é aquilo que está difícil na nossa vida, Ele vai operar, pode operar, quer operar, e ninguém vai impedir. Mas há situações na nossa vida que muitas vezes vem uma sentença para a nossa vida, e quem vai operar essa sentença é Deus e não é o homem. E na maioria das vezes a gente acha que consequências desagradáveis para a nossa vida é a obra de Satanás. E eu sinto dizer a você que Deus também opera com a mão pesada dele sobre as nossas vidas. Às vezes a gente não quer entender que coisas desagradáveis e difíceis que acontecem na nossa vida é Deus. Aí alguém vai dizer assim: missionária, a senhora está errada, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus mau. Não, Ele não é um Deus mau. Ele não é um Deus malvado, um Deus perverso. Esse Deus eu não conheço. E muitos podem dizer assim: não, mas o Deus do Velho Testamento é o Deus que castigava o povo. Não, Ele permitia que o povo caísse na própria cilada. Por quê? Porque o povo escolhia a sua vontade, os seus deuses. É ou não é? O povo que era escolhido de Deus, Ele disse: eu te escolhi. O povo que era escolhido de Deus, separado por Deus, escolheu as suas próprias vontades. Deus deixou de amá-los? Deixou, igreja? Não. Deus deixou de nos amar? Não. Coisas desagradáveis aconteceram para eles? Sim. Acontece para nós? Também. Ele vai deixar de nos amar? Não. Até o último momento da nossa respiração Ele vai querer nos salvar. Até o último suspiro de cada um de nós, Deus vai querer nos salvar. Mas isso não quer dizer que Ele vai passar a mão pela nossa cabeça, porque a gente está procurando os nossos caminhos. Quando o Senhor falou: nada pode escapar de minhas mãos, obreiro Roque, eu fiz assim: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? O Senhor está falando isso comigo? Eu estou em falha com o Senhor, porque eu sei que nada pode escapar da mão de Deus. Nada pode escapar da mão de Deus, igreja. Igreja, eu posso mentir para vocês, vocês podem mentir para mim, mas para Deus ninguém pode mentir. Ninguém. Quando a palavra do Senhor é bem clara e diz que não pode jorrar 2 tipos de água da mesma fonte, sabe o que Ele está dizendo? Você escolhe que caminho você tem que seguir. Você não pode dizer que você é assim e age de outra forma.
E a palavra do Senhor, ela não confronta só quando a gente vai falar. Ela confronta quando a gente está lendo. E quando ele fala, operando eu quem impedirá, ele diz, o povo era um povo que se prostituía com os deuses, fazendo as coisas que eles queriam. Mas Deus, com o amor e a misericórdia dele, sempre que o povo clamava, o que é que Deus fazia? Enviava o consolo, o livramento, o conforto. E conosco é da mesma forma. Mas quando Paulo fala que ele, quando ele era menino, ele agia como menino. Não tem mais meninos aqui, tirando as crianças. Todos nós somos maduros na fé. Ainda que hoje, pessoas com 2, 3 meses de evangelho têm mais acesso à palavra. Como assim? Não só na Bíblia, porque as redes sociais você pode ficar 24 horas ouvindo. Não só a palavra no celular, como ministrações. Então hoje, ser menino na fé não quer dizer em tempo de igreja, não. É ser menino na fé, ele falava do comportamento dele. Hoje não somos mais nécios. A gente não somos mais nécios, não somos mais neófitos. Hoje todos que estão aqui têm um pouquinho de conhecimento da palavra. Alguns um pouco mais e outros um pouco menos. Mas sabemos o que queremos da nossa vida. Somos adultos. Sabemos o que queremos escolher para a nossa vida. A gente precisa entender que quando Deus ele quer operar na nossa vida, ele vai operar. Mas dependemos de quê? De que posição eu quero tomar? Porque não adianta eu querer de Deus e não querer ser de Deus. É a segunda vez que eu falo isso. É a segunda ministração que eu falo essa palavra e Deus me incomoda para falar. Igreja, eu não posso querer de Deus se eu não quero ser de Deus. E eu não estou falando de comportamento, pelo amor de Deus, porque se for de comportamento eu também estou frita. Intimidade. É isso que eu estou querendo dizer. Intimidade. E a intimidade com Deus não vai determinar tempo que você vem para a igreja. Porque a palavra do Senhor é bem clara quando diz que é pelos frutos que se conhecem as árvores. Então, que fruto eu estou dando? Qual é o fruto que eu estou dando? Se eu não estou dando fruto, a minha árvore precisa ser o quê? Adubada, regada, podada, arrancar as folhas. Para quê? Para que ela venha florescer e venha dar os frutos. Então, igreja, Deus me deu um outro entendimento para essa palavra. Cada um, Deus vai dar uma revelação no momento. Mas nesse momento, Ele está querendo dizer duas coisas a nós. Quando a gente entende que nada pode se escapar da mão de Deus. Nada pode escapar da mão de Deus. Então, se nós buscarmos fazer o que é certo, Ele nunca vai trazer consequência, porque não é Deus que traz, é o fruto do que a gente está plantando. Se nós não plantarmos coisas boas, a gente não vai colher coisas boas. Então, quando a gente vai dentro da palavra e busca viver dentro da palavra, a gente vai colher coisas boas, porque Deus vai fazer com que as coisas venham a acontecer. Então, esse operando Deus quem impedirá, que a gente não só pegue essa parte para coisa boa, que a gente tente entender também que quando Ele opera com a justiça dEle, ninguém vai impedir não. Ninguém vai impedir não. Porque até quem a gente correr atrás para orar por nós, igreja, eu estou falando isso porque Deus está me incomodando para falar. E não pense que é pessoal não, em nome de Jesus, porque Deus não me falou nada de vocês. Talvez seja até para mim também. Operando Ele quem impedirá. Então quando Ele operar a justiça sobre as nossas vidas, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. E às vezes a gente pode achar que é ataque do inimigo, e não é. Possa ser Deus trazendo a fatura chegar na nossa vida. Mas é porque Ele nos odeia? Não. É porque Ele quer nos ensinar a voltar para o caminho certo. Deus não quer perder nenhum de nós. Nenhum. Ele não quer perder nenhum de nós. É o amor dEle que nos constrange. Porque esse amor é tão grande que mesmo a gente errando como aquele povo outrora, Ele continua com a misericórdia dEle, dizendo: estou aqui. Venha, eu te tiro daí. Venha, eu te ergo. Venha, eu te amo. Nós somos falhos. Primeira coisa que a gente vai olhar é o defeito do nosso irmão. Mas Deus não olha assim. Pelo contrário, Ele vê seu defeito e Ele diz: eu estou vendo que isso aí está ruim, mas eu vou te ajudar a você se reerguer para você deixar isso aí.
Então, igreja, vamos nos apegar na palavra. É só isso, é na palavra. Não é no que os pregadores da internet falam, não. É o que a palavra de Deus fala. Porque quando a palavra de Deus fala para mim e para você, não tem como você duvidar. É Ele falando ao seu coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Gostaria que as palmas louvassem ao Senhor. Aleluia a Deus.